Olá, cá estamos nós para as nossas reflexões a partir da luz, a partir de Jesus, porque nada melhor para decifrar os enigmas da vida do que luz. Olhemos bem os fatos à luz de Jesus e eles se revelarão diante dos nossos olhos. Hoje nós vimos tratar sobre um dos temas mais importantes da vida, que certamente não pode ser esgotado aqui em 10 minutos. Mas a gente faz o nosso estímulo, o nosso papel, que é de propor essa reflexão a partir do Evangelho. A morte. O grande limite, a fonte de todos os medos, o monstro do qual corre a humanidade em praticamente todos os seus movimentos. Fundamental, né? Nessa passagem de hoje, um homem se aproxima de Jesus e, ao invés de segui-lo imediatamente, faz um pedido para ele. Vamos lá? Relata o evangelista assim: E outro de seus discípulos lhe disse: Senhor, permite-me que primeiramente vá sepultar meu pai. Jesus, porém, disse-lhe: Segue-me e deixa os mortos sepultar os seus mortos. Isso está lá em Mateus capítulo 8, versículos 21 e 22. Essa é uma passagem que sempre espanta as pessoas. Como pode Jesus, o símbolo do amor, o compassivo por excelência, impedir ou desaconselhar um filho de enterrar o seu próprio pai? Como pode isso? E essa incompreensão, essa revolta, mostra a distância que existe entre nós e a luz. Que lições estariam contidas nisso? Não é difícil perceber o quanto a forma da gente lidar com a morte tem origem, é reflexo da forma da gente lidar com a vida. Apenas como exemplo, a gente pode falar que o hábito de destinar 6 metros quadrados, por exemplo, o tamanho médio de ocupado por um túmulo no cemitério, para toda a humanidade, teria gerado o quê? Se fosse esse mesmo hábito em todos os países por toda a história. A Terra toda estaria imobilizada. O que tem acontecido conosco? Pelo luto fechado, que muitas vezes se estende por toda a vida, também nos imobiliza a alma. Cada um dos hábitos, dos ritos próprios da nossa maneira de lidar com a morte, vai falar da maneira como nós temos lidado com a vida. A maneira como a gente lida com, por exemplo, o túmulo a gente pode comparar ao apego que nós temos à matéria. O choro diante do túmulo pode ser comparado ao medo que nós mesmos temos da verdade,
porque a pátria espiritual é a nossa verdade. E esse encontro com a verdade, quando nós trazemos a consciência culpada, nos dá muita apreensão. Os ritos e a lamentação durante um velório nos falam do inconformismo, de como nós nos deixamos levar pela maneira, pela negação dessa verdade inexorável que é: todo aquele que vive morre. Não há lamento a fazer propriamente da morte, apenas da vida que se levou. Porque a morte é destino de todos, mais cedo ou mais tarde. Já a morte espiritual, que é essa indisponibilidade à mudança, essa é uma adesão voluntária. A isso nós nos entregamos por essa indisponibilidade à mudança. Nós chamamos os mortos de finados porque, no fundo, a despeito das nossas declarações espiritualistas, das nossas religiões e crenças e dogmas, nós acreditamos, agarrados à matéria, que a morte é o fim. Como seria ridículo uma pessoa que pensasse que a sua vida acabou porque uma roupa sua ficou velha, não é mesmo? O desespero dos velórios, a consciência, que é a consciência pesada que teme a verdade, o nosso choro diante do túmulo, que é a resistência à mudança, porque a morte sempre simbolizou nos diversos oráculos, nas diversas filosofias, simbolizou a transformação. É muito importante que a gente perceba o quanto a maneira de lidarmos com a morte reflete a maneira de lidarmos com a vida. E isso não tem nada a ver com a saudade. A saudade é um patrimônio da alma. A saudade, ela nos estimula a trabalharmos, estudarmos, nos tratarmos, nos elevarmos para quando reencontrarmos, quando nós nos reencontrarmos, estarmos em condições, assim como um namorado se esmera, se apura em melhor se apresentar para sua namorada, aquele que se distanciou de um afeto através da morte, pela saudade, pelo amor puro, será apenas estimulado a se melhorar para se apresentar bem no reencontro inevitável. Que nós reflitamos a respeito disso. Aquele homem que queria entregar-se aos ritos de morte, deixando o símbolo máximo da vida que já esteve na terra, Jesus Cristo, simboliza demais nós com os nossos lutos, com a nossa não aceitação, com a nossa revolta, com a nossa pena, paralisados perante a vida rica, generosa e luminosa que passa diante de nós a todo momento. Meus amigos, nossos afetos funcionam como cordões umbilicais de uma maternidade mútua. Os nossos falecidos transmitem para nós os seus sentimentos e nós transmitimos a eles os nossos. O afeto faz isso. Tomados pela revolta,
pelo pessimismo, pela crença do fim de tudo. Será isso que nós transmitiremos para os nossos falecidos. E receberemos e nos abriremos para receber deles as suas dificuldades naturais nos primeiros momentos da morte, da separação do espírito do corpo. E ao contrário disso, esse mesmo cordão nos pode impulsionar e pode impulsionar a eles mesmos, caso nós, ampliando nossa visão, percebamos a morte como uma oportunidade de mudança, como uma nova etapa da mesma vida, porque ninguém é finado, ninguém acabou e a vida não termina com o fim do corpo. Ao contrário, desmembrado do corpo, o nosso afeto, os nossos queridos poderão iniciar uma vida diferente, uma vida com muito mais possibilidades, com muito mais desprendimento, caso nós mesmos os facilitemos essa nova etapa com o nosso próprio desprendimento e desapego. Abramo-nos para uma nova maneira de ver a morte, porque ela vai nos possibilitar uma nova forma de viver a vida, a nós e aos nossos falecidos, assim na terra como no céu. Um grande abraço e ótimos exercícios. Liberte-se e liberte. Abra-se para a vida. Não perca um minuto da riqueza que está à sua volta em nome de uma saudade que, na verdade, é apego que aprisiona. Uma nova morte para uma nova vida. Um grande abraço e até a próxima.